Saudações a todos vocês que acompanham aqui o canal do Conde, começando mais um Papo com o Linguista, nosso programa semanal, programa em que eu converso com o linguista Pablo Arantes e com o linguista Leonardo Couto. A gente vai falar do debate político, da racionalidade do debate político, da possível, esperável, vamos dizer assim, racionalidade do debate político. Vamos tentar verificar, o que está em jogo nesse momento na cena brasileira, de apoio, de posse de algumas teorias contemporâneas da linguagem, e vamos discutir e vamos conversar com vocês que estão chegando aqui para a nossa transmissão. Sejam muito bem-vindos, e eu quero começar saudando o meu querido amigo linguista Leonardo Couto. Como é que está em Brasília, Leonardo? Está quente, está frio aí? Como é que está? Tudo bom, Gustavo? Brasília continua quente esses dias. Hoje deu uma melhorada, tá meio chuvoso, mas literalmente quente. E na política, acho que menos quente esses dias, né? Os lobistas não estão muito por aqui, o Bolsonaro está internado. A semana foi quente aí, essa eleição no Congresso agitou. O final da semana, né? O começo da semana. Vamos ver o que acontece mais nessa semana. A gente não tem os detalhes ainda da reforma da Previdência, não tem... o Mourão ainda não soltou muitas essa semana. Vamos ver o que acontece. Vamos ver. Pablo Arantes, saudações, seja bem-vindo a mais um Papo com o Linguista. E aí, o que você está aprontando para a gente aí hoje? Como é que está a sua expectativa? O que você achou? Você também está em Brasília, né? Como é que foi a movimentação aí? Saudações, Gustavo, Léo, nosso distinto público. Pois é, acho que foi uma semana, discordo um pouquinho do Léo no sentido, acho que foi uma semana agitada, né? A questão das eleições no Congresso, acho que mostraram um pouco o nível da articulação política que o governo Bolsonaro conseguiu montar, até esse momento, pelo menos, e é meio assustador, de uma certa forma, o que aconteceu, e vamos discutir um pouco essas coisas. Essa questão da racionalidade no debate político, queria deixar registrado que, de uma certa forma, nasceu de um comentário de alguém do público na semana passada. Enfim, a partir de um certo questionamento sobre fake news e se a gente deve combater ou não deve combater, a gente tem que falar a verdade para os bolsominions e tal, e aí a gente pensou, acho que é importante a gente discutir um pouco isso, né? Afinal de contas, é possível o debate nesse nível, né, de dizer, né, fatos e fazer, né, usar argumentos lógicos, e o outro lado vai dizer, você tem razão ou não, né? A gente tentou organizar a discussão um pouco em torno disso, claro, e aí fazendo referência às ideias do Lakoff, né, a ideia de frame e tal, a gente retoma um pouco isso ao longo das falas, né, mas só para dizer que estamos ouvindo o público. Perfeito, né, a gente tem uma sinergia muito grande, o público do meu canal, que já vai chegando, que é um público parecido com o público da TV 247 também, na verdade somos um grupo, né, e muito qualificado, que coloca as questões, que participa, que traz as pautas, e isso vai continuar acontecendo. Então, eu quero começar assim, antes da gente entrar diretamente nas questões e no roteiro que a gente montou, falar um pouco aí dos últimos acontecimentos, né? Acho que a eleição no Congresso para o presidente da Câmara, e aí sempre lembrando o público nosso, por que a gente repisa nesses temas, né, que são aí espancados pela blogosfera toda, tratados assim de maneira sistemática, né? A gente vai tratar de uma maneira um pouco diferente, que é observando as questões da linguagem. Então, nós tivemos as eleições, Rodrigo Maia foi eleito presidente da Câmara, e o Davi Alcolumbre, um ilustre desconhecido, foi eleito presidente do Senado, num embate, claro, talvez o primeiro embate do bolsonarismo político, de fato, que eles tentaram impedir e conseguiram, tiveram sucesso nisso, a eleição do Renan Calheiros, que acho que parecia ao bolsonarismo alguém muito alinhado
a princípios um pouco mais democráticos, eu não sei muito bem definir, a leitura que eu faço é essa, quer dizer, o Renan Calheiros representa um vetor de negociação, e eu acho que isso assusta um pouco o bolsonarismo, se bem que há muitos interesses ali circunscritos. Por exemplo, a gente sabe que o Paulo Guedes, ministro da Economia, queria o Renan Calheiros para aprovar a reforma da Previdência. Leonardo Couto, como é que você viu essa eleição e como é que você viu essa no Senado? Porque no Senado foi um pouco de pistolagem. Todo mundo, eles saíram do centro ali, foi uma situação um pouco estranha de recorrer ao STF, o Toffoli autorizou, digamos assim, o voto secreto, reiterou o direito do voto secreto, as pessoas abriram votos ali numa situação bastante tensa. Como é que você viu isso, se possível, aí com as questões da linguagem já dentro do seu comentário? Leonardo Couto. Gustavo, você pode pensar que a eleição quer dizer, a desistência do Renan Calheiros pareceu até um pouco de birra, né? A coisa que ele não estava aceitando que as pessoas declarassem o voto e etc, e retirou a candidatura. Quer dizer, talvez ele tenha retirado só porque iria perder de qualquer forma, fica difícil saber, né? Mas eu concordo com você que foi uma vitória para o governo, porque o Renan, ele sempre teve um discurso ambíguo, né? No mínimo que a gente pode falar disso é dele. Ele teve aliado ao Lula, a Dilma, como bom MDBista, né? Então, talvez tivesse esse receio. Por outro lado, ele é um negociador experiente, né? Talvez fosse por isso que o Guedes queira ele nessa reforma da Previdência, porque talvez no Senado encontre uma resistência que a Câmara, né? Na eleição na Câmara, eu vejo como uma vitória do governo maior, né? Especialmente, uma coisa que você já comentou nos últimos dias, né? Esses votos digamos, dos progressistas, né? Que a gente não sabe exatamente para quem foram, se eles foram para o MDB ou se foram para o Maia, mas eles não eram necessários para o Maia se eleger, né? Nesse sentido, não houve negociação, porque não havia... O Maia se elegeu com grande vantagem. Né? Grande, e tem uma coisa que a gente precisa ver, né? Quer dizer, essa vantagem, ela chegou perto ali dos 2/3, né? Se a gente... Um cálculo simplista, mas se a gente somar os votos que foram para os candidatos aliados ao governo, a gente tem mais do que esses 2/3, a gente tem mais de 80%, né? Tudo bem, a gente sabe que na hora de negociar a reforma da Previdência, as coisas, quando você precisa de 2/3 dos votos, vai ser diferente, né? Mas se a gente pensar que se tiver 2/3, o executivo pode fazer o que quiser, basicamente, né? Ele pode governar por medidas provisórias e pode derrubar, pode vetar, e não vai ter quem derrube vetos, né? Então, esse é uma coisa um pouco assustadora. A gente não sabe como é que vai ser realmente, de fato, na negociação da reforma da Previdência, né? Que vai ser a primeira grande pauta. Tem essa paralela também, que é o plano do Moro, que eu acho que vai ser aprovado, a gente pode comentar depois, né? Essa vai ser uma aprovação muito mais simples, porque são leis ordinárias, né? Mas a reforma da Previdência, a gente tem esses 2/3, né? Leonardo Couto, bom, quanto a isso, eu queria só colocar, antes de passar para o Pablo Arantes, que o Rodrigo Maia, no minuto seguinte que ele foi eleito presidente da Câmara, ele já disse que o Bolsonaro não tem votos suficientes para aprovar a Previdência. Eu acho que, assim, existe o candidato, né, antes da eleição e depois de eleito, né? Aí o discurso muda imediatamente. Pablo Arantes, o que você sentiu aí nessas eleições no Congresso? Sentiu alguma movimentação real política no campo do bolsonarismo e no campo da esquerda, por exemplo? Olha, uma coisa que eu queria comentar, e eu acho que isso foi muito pouco discutido, eu senti falta de uma cobertura mais, digamos, pelo lado de cá, da mídia contra-hegemônica, progressista, etc., e mesmo, assim, não acompanho de tão perto, assim, a mídia monopolista, mas eu acho que se cobriu muito pouco dos detalhes, assim, por exemplo, qual foi, por exemplo, o posicionamento do PT, assim, eu acho que ele
não apoiou inteiramente o Freixo, tô falando da Câmara aqui, né? Não apoiou completamente o Freixo, também não quis lançar uma candidatura própria. Eu acho que talvez tenha jogado um papel, isso que o Léo falou. O Maia estava meio que matematicamente eleito antes mesmo da coisa começar, né? Então não sei se a esquerda aqui ficou assim, por que a gente vai se desdobrar aqui para montar uma estratégia se já está eleito? E assim, acho que se cobriu muito pouco isso, se entrevistou pouco. Assim, o Freixo foi entrevistado por algumas pessoas, mas ele estava ali na posição meio de candidato, né, o que ele falou era o esperado de quem tinha se lançado candidato. E no caso do Senado, por exemplo, muito pouca informação sobre que raios aconteceu ali, né? O Renan foi achacado de algum modo. Eu senti falta isso, assim, sempre houve esse tipo de um jornalismo mais de bastidor, né, alguém sempre dá com a língua nos dentes, conta um pouco o que houve, e ali, eu não sei, ficou meio estranho. A gente não sabe se no final foi aquela estratégia que é bem bolsonarista mesmo, assim, né, bem de arruaceiros, de agora vamos abrir o voto aqui para forçar todo mundo. Foi uma manobra meio MBL, assim, né? Vamos forçar todo mundo a abrir o seu voto, né, a gente começa com isso para todo mundo meio que ser obrigado a abrir seu voto e tal. Também não está muito claro, como o Léo falou, né, se no fim o Renan não seria melhor para aprovar a reforma do que esse Alcolumbre, porque o cara que é um bom negociador, ele dá jeito em tudo, né? Então, eu acho assim que também tem uma questão, acho que na hora de interpretar isso, que é assim, também não tem o governo, acho que tem assim, a gente tem vários atores que estão trabalhando nesse momento, né? Você tem o grupo em torno do Bolsonaro, os militares, que têm seus interesses próprios, não querem ser incluídos na Previdência, tem o Paulo Guedes e os bancos, você tem aí os parlamentares que, na verdade, assim, se você pegar o Maia e o próprio Renan, você podia até dizer que eles estão alinhados ideologicamente, certamente o Maia é um golpista, mas ninguém quer entregar nada de graça, você quer tirar vantagem de algum modo e tal. Então, eu acho que ainda está um pouco cedo para dizer qual é a situação a partir de agora, né? Quem saiu ganhando, quem saiu perdendo. Agora, vimos um espetáculo triste, né? No caso do Senado, essa pistolagem, né? Foi uma coisa assim, parecia de prefeitura de cidade pequena, né? Aquela coisa meio... E assim, acho que no caso da eleição da Câmara, teve a história do comportamento do PCdoB, né? E aí, nesse ponto específico, eu concordo um pouco com alguns comentários que eu ouvi, por exemplo, do Breno Altman, né, dizendo que a preocupação ali, no caso do PCdoB, é um pouco... A gente viu que ele agiu meio com instinto de sobrevivência, né? Quer dizer, eles precisaram incorporar um parlamentar daquele partido, esqueci até o nome, mas um partido meio esquisito para poder atingir a cláusula de barreira e tal. E eu acho que o perigo aí é pensar demais na sobrevivência como partido e esquecer um pouco de trabalhar com as bases, né? Eu acho que um partido que começa a lutar pela sobrevivência nesse nível, ele pode começar a jogar muito na lógica parlamentar e pouco na lógica da rua, né? Eu acho que concordo com o Léo nesse aspecto, a gente está em uma minoria ali no Congresso, então a gente vai precisar jogar com a rua para ser ouvido ali dentro, na verdade, né? A gente não pode simplesmente contar com um atabalhoamento da articulação bolsonarista para que a reforma não... que a gente nem deve chamar de reforma, né? Essa destruição da Previdência, esse massacre da Previdência, para ele ser barrado, vai precisar também de muita rua, né? Então, acho que a esquerda devia pensar nisso, de não ficar muito enrolado nessa lógica parlamentar, mas agir de maneira que a rua se sensibilize, né? Pablo Arantes, perfeita colocação. Eu vou esticar um pouquinho essa abertura nossa, porque você, Pablo, colocou uma questão que eu acho que é interessante, inclusive também para a gente jogar ali na leitura linguística da questão política brasileira. Você sentiu falta de uma cobertura da imprensa. Eu também senti uma cobertura tanto da imprensa tradicional
como da própria imprensa progressista, que tem os seus, né? Porque hoje ficou muito fácil você ter alguém com celular no Congresso autorizado para perguntar, para arguir os deputados e tudo mais. Tudo aconteceu muito rápido. Você tem essa situação de suspensão política, porque o Bolsonaro está numa situação de suspensão política, né? Mas eu acho que tem uma coisa a mais, aí eu vou jogar para o Leonardo, pedir para ele fazer um comentário mais breve sobre isso, se for possível, que eu acho que nós estamos ainda no momento de suspensão da própria política. Se você pensar, por exemplo, no começo dos governos Lula e Dilma, quando começava um governo, quando começava um mandato ou um ano legislativo, a imprensa ia que nem, mosca, né, para cima dos deputados para pressionar, para perguntar. A eleição do Cunha foi um vucu-vucu, né, de pressão e tudo mais. E agora, essas eleições aí do Maia e do Alcolumbre, quer dizer, o Senado foi aquele escândalo, foi aquela coisa horrorosa, mas, de qualquer maneira, você não teve reflexão, você não teve pressão anterior, né? Uma semana antes ficou tudo muito no bastidor. Você acha que isso é decorrente dessa lógica bolsonarista que nós vamos comentar mais adiante? Essa lógica de negação profunda da política? Você acha que a imprensa comprou isso? Quer dizer, essa é a minha tese, eu quero saber qual é a sua, para saber por que faltou essa informação, essa discussão mais pública diante da eleição da Câmara e do Senado. Leonardo Couto. Bom, Gustavo, minha especulação é que talvez esteja, quer dizer, tem essa vontade histórica de cobrir, né, realmente o começo do governo, mas tem essa divisão de pautas também, que a gente já comentou, né, quer dizer, a pauta de Brumadinho continua, né, desenrolar das coisas, né, tem essas outras pautas que a imprensa às vezes cai, né, continua caindo, quer dizer, Bolsonaro no hospital, até que ponto isso é interessante de especular, né? Quer dizer, eu não sei realmente, né? Até que ponto também eles estão alimentando isso como uma não notícia, né? Então você tem essas pautas e é isso, precisa pegar o que o público vai mais ler, né? E aí a pauta da eleição ficou, quer dizer, numa sexta-feira ou numa segunda, mas ficou apagada mesmo. O ciclo não durou nem um dia e já se esqueceu. É possível que seja realmente o que você está falando, quer dizer, estão esvaziando, mas eu ainda não vejo um movimento tão grande da imprensa de simplesmente esquecer o governo, né? Quer dizer, a pauta do Flávio continua, né? Teve a coisa do procurador que ia investigar o caso, que já tinha se manifestado a favor dele, aí ele já se manifestou como impedido agora, foi a última notícia que eu vi, né, que ele não vai mais participar. Então, tem muitas faltas simultâneas, né, e talvez é isso. Há um claro para a população, talvez para quem vai dar o clique no final das contas, a eleição do Congresso não seja tão interessante quanto os escândalos do Flávio Bolsonaro, quanto as notícias de Brumadinho, e talvez tenha sido por isso que saiu também tão rápido, né? Eu acho que houve cobertura, mas ela foi muito, muito rápida, foi muito na véspera, né? Esse é um problema. Pablo Arantes, eu queria que você complementasse aí para a gente. Eu estava lembrando que a gente, na semana passada, falou dessa ideia de, não sei se na semana passada ou na outra, da ideia de pautas que são soterradas, né, de uma sucessão de pautas que, no fim, não são muito exploradas e tal. Eu fico pensando que nesse caso, né, várias coisas aconteceram, e a gente estava comentando antes do início do programa que também houve, assim, uma enxurrada de coisas hoje sobre o projeto enviado, enfim, comentado aí, lançado para a opinião pública da Previdência pelo Paulo Guedes, né? E aí, isso, de uma certa forma, tira um pouco a atenção, por exemplo, do próprio projeto do Moro, né? E aí eu estava pensando nisso agora, talvez isso seja um pouco reflexo dessas ilhas de poder e de interesses que gravitam em torno da presidência, né? Acho que, por exemplo, você tem uma coisa muito fundamental, é que, assim, acho que o que sustenta efetivamente esse grupo no poder é o seguinte: são as reformas ultraliberais, né?
o que a galera da grana grossa mesmo, que sustenta, que deu a grana para o golpe, etc., o que esse povo quer é a reforma da Previdência, coisas desse tipo, né, acabar mais ainda com o direito trabalhista e tudo mais. Acho que, por exemplo, não necessariamente é um pessoal que acha que esse pacote do Moro aí é de fato o que importa. Eu acho que essa, por exemplo, é uma pauta bem bolsonarista, né? Essa enfim, de liberar geral para a polícia matar, né? E acho que isso tem a ver também com uma coisa que a gente pode discutir depois, que é esse bolo, essa constelação do discurso antipetista, né? Então você põe no mesmo pacote criminalizar caixa 2 e liberar geral para a polícia matar, quer dizer, você homologa assuntos muito bizarros, assim, que não tem exatamente uma ligação, a não ser essa ideia de vivemos achacados por bandidos, sejam os políticos que usam caixa 2, sejam os bandidos mequetrefes aí, que então a polícia tem que poder passar fogo neles e nada acontecer, né? Então eu vejo isso, que agora a gente também está vendo essas brigas entre esses núcleos de poder se manifestando através de pautas que estão sendo jogadas aí, né? Agora, sinto falta nesse tiroteio todo que pautas que interessam para os progressistas tenham, que talvez a nossa imprensa, digamos assim, tenha gasto muito tempo com essas outras pautas, né? Então, de uma certa forma, né, o crime da Vale em Brumadinho, né, já está numa coisa meio residual, né? Tem essa outra pauta que a gente queria conversar, que é do suicídio da Rosana Pinheiro, desculpa, da Sabrina Bittencourt, né? Então acho que assim, o noticiário está refletindo essas brigas e talvez oportunidades que o lado de cá esteja perdendo de dar um pouco a pauta, de fazer um pouco a pauta e não ficar indo atrás daquela que interessa a grupos, né, outros. Perfeito. Pablo, sobre isso, eu acho que assim, eu teria um pequeno comentário a fazer só para a gente passar para outro tema também. Eu acho que nós temos uma questão que acho que tem a ver com a semiótica, assim, de muita reatividade da interpretação. A interpretação está muito rápida, inclusive no próprio campo progressista. É tudo muito expresso, né? É uma questão temporal. Então, por exemplo, você não entende o PCdoB, por que ele toma aquelas decisões, porque a compreensão daquela decisão, ela demanda um pouco mais de tempo, inclusive imaginário, quer dizer, você tem que voltar atrás, olhar a história da política brasileira, para você compreender aquele tipo de enunciado e aquele tipo de fato. Então, daqui a pouco eu vou trazer essa questão concretamente, para a gente comentar aqui, né, a questão da reatividade, né, esse espasmo interpretativo que eu acho que compromete um pouco a leitura generalizada da cena política Brasil afora, não importa se é a esquerda ou se é a direita. Vamos entrar agora eu quero fazer vamos entrar no artigo que o Pablo Arantes escreveu, que eu recomendo a todos os nossos internautas, leitores que estão nesse momento aqui. Quero saudar todos vocês, né, João Carlos da Silva, Jucimar Cavaleiro, aqui, Emile Miachon, muito obrigado pela presença aqui no canal do Conde. Inscrevam-se no canal do Conde, chegando já rumo aos 7.000. E hoje, a Luciana Salazar Salgado, querida, espasmo interpretativo, ela repetindo aqui o conceito que eu estou tentando cunhar nessa questão reativa das interpretações sociais. Hoje, a TV 247 certamente vai chegar aos 300 mil inscritos. Então, nós também, como nós temos aqui um pool de transmissão, depois essa transmissão também será para a TV 247. E eu quero, finalmente, então, dizer do artigo do Pablo Arantes e depois passar para o Léo Couto. E é o seguinte, o artigo do Pablo é Ódio e Eleição, Governo e Civilização. Basicamente, o Pablo, em linhas gerais, trata aqui da questão da equação Mourão, né? O Leonardo Atush também escreveu um artigo sobre o Mourão, dizendo assim, a equação Mourão. Então, o que é esse Mourão? Vamos entender o Mourão, porque ninguém está entendendo direito o Mourão.
O Pablo colocou muito bem uma coisa que a gente vinha esquecendo, quer dizer, o Mourão, antes das eleições, e até durante, né, durante as eleições, ele foi justamente o discurso, o brilhante Ustra, quer dizer, enaltecendo tortura, enaltecendo violência. Ele estava nessa pegada antes. E agora, né? Então, o Pablo coloca isso muito bem, depois ele vai rememorar aqui com vocês. Agora, ele se coloca como um vetor de negociação explicitamente. Em alguns momentos, o Mourão parece até que faz oposição ao Bolsonaro. É uma coisa, assim, impressionante. Porque ele dá entrevista para o Globo, ele dá entrevista para todo mundo, e o Bolsonaro ele tá sem condições alguma, sem condição alguma de despachar. Improvisou lá no Albert Einstein um gabinete, só que ele não tem a menor condição. Ele não transfere para o Mourão justamente porque ele está inseguro com relação ao desempenho, a desenvoltura do Mourão diante da própria imprensa e da própria cena política. Leonardo Couto, eu queria que você falasse sobre o Mourão, sobre esse comportamento que ele tem, tentando aí deixar uma coisa de cada lado, quer dizer, as paixões com relação ao Mourão ascendem na esquerda, falar, você está apoiando o Mourão? Gente, não se trata disso, se trata de ler a situação concreta que nós temos no horizonte. Passando, então, a palavra para o Leonardo Couto. Gustavo, o Bolsonaro realmente não larga o osso, né? Ele está lá despachando, não é só não confia, não que pudesse acontecer muitas coisas concretas, né? Esse começo do ano, enfim, tem muita burocracia, mas as coisas têm que passar pelo Congresso, não está dando nenhuma indicação que ele vá fazer por medida provisória, né? Então, mas não teve essa confiança de não, deixa eu me recuperar e depois eu volto, né? O cara não bota pelo próprio taco, né, Leon? Agora, o Mourão, eu não sei se ele engana alguém realmente, né? Quer dizer, essas declarações dele toda, ele não se compromete em nenhuma delas, a verdade é essa. O núcleo dele não mudou, né? Quer dizer, nem para o bolsonarista mais odiador do Lula, ainda não está achando que o Mourão é um traidor, né? E aí ele bota a coisa assim, ele fala assim, o aborto, né? Essa decisão de cada um, mas eu estou falando como cidadão, não estou falando como governo, né? Então, quer dizer, o bolsonarista fanático vai interpretar isso, diz não, isso aí é só a opinião dele, o Bolsonaro continua firme, e eu não sei, eu acho que não, mas pode ser que alguma parte dos progressistas não, talvez o Mourão não seja tão ruim, né? Mas ele não vai fazer nada, né? Ele não está comprando a bandeira, ele não vai lutar pelo direito do aborto, como ele também não lutou para que o Lula fosse para o enterro. Então, quer dizer, alguém realmente acredita, né, que ele seja esse moderado todo? Não, tem que ver o passado dele, né? Ele não mudou de repente, ele é um militar de carreira e apoia todas as coisas do Bolsonaro. E foi um dos poucos que aceitou ser vice, né? E a diferença é que ele não quer ser o vice decorativo, aparentemente, né? Não quer, ele dá as declarações mesmo, não fica calado, não vai bater continência pro Bolsonaro, né? Mas é isso, ele não acho que engana muita gente. Vamos ver o que ele vai continuar falando, né? Mas atitude mesmo ele não tem, é só discurso que não vai comprometer ele no longo prazo. Daqui a pouco as pessoas até esquecem disso. Leonardo, sensacional o que você está falando. Eu tô rindo bastante aqui porque eu já estou pensando uma porção de outras coisas. Quer dizer, primeira coisa, é só discurso, tudo bem, mas discurso é discurso. Eu tenho brincado assim, que é a retórica, né? Aquela história do Piratas do Caribe, né? A música foi tocada, né? O enunciado foi feito. No caso dele não é um ato de fala, né? É uma promessa, é um pensamento, um ato, pensamento. Não, mas aí eu acho assim, tem uma organização, quer dizer, sistematicamente ele está nessa pegada agora depois das eleições. Ele está se colocando como alguém realmente assim. Sim, é muito planejado. Muito planejado. E esse é o artigo do Pablo. Pablo, eu queria que você falasse disso. Assim, eu acho que na verdade se adiantou um pouco, que eu diria que tudo bem, são palavras, é meio ao vento, mas é um pouco aquilo que a gente falou sobre os frames. Eles fazem algum efeito digamos, na elaboração simbólica que as pessoas fazem do mundo.
Veja, por exemplo, que causou confusão entre as pessoas acharam que você estava defendendo o Mourão, não é? Então, olha aí um exemplo do efeito, né? Que é, assim, quando se critica, quando se dizia, olha, o Mourão aí dizendo que é racional, aí muita gente disse assim, mas então agora... Embola o meio de campo. Embola o meio de campo, é para isso que ele fez. Nesse sentido, ele é bastante esperto, eu acho. Mas é um pouco isso que o Léo falou. Ele não tinha nenhuma pele no jogo, digamos assim. Ele não estava arriscando a pele dele quando estava dizendo essas coisas. Ele disse porque era seguro para ele dizer, né? Mas eu acho que o que eu quis salientar, uma das coisas que eu quis salientar, foi o que eu disse um pouco antes, hoje ainda, que a gente tem que pensar no por que esse grupo foi para o poder, né? O Bolsonaro e Mourão como vice, né? Porque eles estavam lá para servir um projeto maior, né? Que não é só um projeto político, um projeto econômico, né? Um projeto, enfim, bastante articulado para o país que as nossas elites, né? Principalmente a elite da bufunfa, né? Como diz o G7 Souza, né? O que esses caras querem? Então eles querem isso, eles querem né, detonar a Previdência, eles querem enfim, deixar o trabalhador absolutamente desprotegido, etc. E aí você tem um monte de peões no tabuleiro, digamos, no campo político, e eles podem fazer uso deles, né? Então você tem gente aí fazendo danças no palco, né? Então isso que o Mourão está fazendo é uma dança, é a dança do eu posso, se o Bolsonaro não funcionar politicamente, eu posso funcionar politicamente, né? Para implementar coisas muito parecidas, porque a agenda é essa. Agora, a questão é que, se for o Bolsonaro, é de um certo jeito, numa certa temperatura, né, usando certas manobras. Com o Mourão será um pouco diferente, né, é o que ele está tentando dizer, mas eu acho que a questão ali não nos esqueçamos isso, que tem uma questão fundamental que eles estão ali para executar um plano, né. Acho que era isso que eu queria que a gente não perdesse de vista no debate, né? Perfeito. E aproveitei para fazer um outro ponto ali, e a gente acho que pode discutir isso melhor hoje e talvez em outras ocasiões, que um pouco dessa constelação do discurso antipetista, né? Como no fim, assim, por que foi o Bolsonaro e não uma outra pessoa que levou, né, porque acho que a gente acaba atribuindo meio que superpoderes ao Bolsonaro, né, quando, na verdade, assim, a gente estava num momento tal em que a temperatura no discurso antipetista, né, era tal que, assim, o jeito de você derrubar, de você impedir o projeto progressista, né, que era encarnado na figura do Lula, era você ter alguém que tivesse um discurso assim, radicalmente antipetista, e o Bolsonaro era a pessoa que tocava esse bumbo melhor do que ninguém, né? Um Mourão racional, digamos assim, né? Não ganharia, né? O Alckmin, né? Mesmo que fizesse isso, não ganharia. Então, ele está lá por conta disso. Ele pode não ter ele pode não conseguir politicamente viabilizar. Aí talvez a elite pense no que fazer com ele, né? Mas eu queria, assim, que a gente olhasse para isso, assim, tem um plano maior por trás, né? Vamos pensar nisso. Perfeito, Pablo Larantes. Eu acho que a questão do Mourão, ele tá se colocando, tem uma maldição do vice no Brasil, né? Foi exatamente o que aconteceu com a Dilma Rousseff, evidentemente com o sinal trocado e com outra dimensão, que a Dilma Rousseff tinha um outro tipo de relação com o Congresso político, mas vocês se lembram disso? Quer dizer, de uma certa maneira, naquele momento, muito se falava da inabilidade, da incapacidade da Dilma articular politicamente Brasília. E aí o Temer ficava lá se colocando como o cara que vai resolver tudo. Depois, a gente viu que não foi bem assim. Mas, de qualquer maneira, é um frame, né? É o frame do vice. No Brasil, a gente tem essa questão do vice, né? Acho que é o país no mundo em que os vices mais foram desenvoltos e assumiram o poder. Deixa eu dar um alô aqui para o pessoal que está acompanhando a gente. Luciana dizendo aqui de novo, né? Luciana Salazar, Mourão está orientado por uma plasticidade semântica que preenche muito bem qualquer enquadramento.
Perfeito, a Luciana está colocando uma questão sofisticada aqui, né? Ele é plástico, né? O Mourão, tudo que ele disser está no campo, digamos assim, pelo menos da civilização. Pelo menos da civilização. A Alexandre Kissajikian, Conde, fala comigo, fala com você. Alexandre, saudações para você. Um grande abraço a todos vocês que estão acompanhando aqui o Papo com o Linguista. E agora, eu acho que a gente precisa, o tempo vai passando rápido, quando a conversa é boa, passa rápido, e eu quero chegar no nosso roteiro aqui para a gente falar. Eu vou pegar 2 pontos da primeira parte que vocês montaram, queridos Leonardo e Pablo, queria que vocês falassem da Rosana Pinheiro Machado, que foi denunciada pela segunda vez por citar Paulo Freire, é uma coisa preocupante e também humilhante, né, para todos nós, e um pouquinho também sobre a Sabrina Bittencourt, né? Sabrina Bittencourt e Jean Willis, terror sem precisar puxar o gatilho. Medo pelo terror, fragmentação da oposição, sobreviver torna-se mais importante que se unir para lutar. A questão da Sabrina Bittencourt chocou o país, essa questão dela estar implicada na denúncia contra o médium, né, o João de Deus, ter sido ameaçada, perseguida, uma situação similar à do Jean Willis em certa medida. Vocês colocaram essas questões aqui, eu quero agora saber qual é a leitura que a gente pode fazer disso, começando com o Léo Couto. Gustavo, eu sugeri esse tema que realmente é uma história que está se desenrolando ainda, quer dizer, saiu, a imprensa tem sido até... Tá um pouco até duvidando da morte dela, né? Parte da imprensa parece, mas, enfim, não é o caso. Eu acho de duvidar de nada. Não é uma coisa tão ligada ao governo diretamente, né? Também não é o caso do Jean Willis, mas é isso. É a falha do Estado em proteger as pessoas, né? As pessoas estão fazendo trabalhos bons, as pessoas que estão defendendo as minorias, né? Não é que agora vai haver uma perseguição de fato a minorias, etc. Não precisa mais. Né? Proteger minorias custa muito dinheiro, e o que não está acontecendo agora é isso. Não se está mais protegendo as minorias, né? Não se está protegendo quem protege as minorias, né? E esse desfecho triste, né? Quer dizer, uma ativista estava lutando por direitos de mulheres que sofreram abuso de líderes religiosos, que o governo não faz nada contra esses líderes religiosos, só depois de muitos anos coloca na cadeia, né? Mas se a gente vê o que o João de Deus fazia, por exemplo, né? Ele basicamente fazia cirurgias espirituais lá, dizendo que era religião, e se qualquer outra pessoa fizesse e não dissesse que era religião, ia para a cadeia por exercício legal de medicina. Mas ele não. Ele era protegido, de certa forma, pelo Estado também, né? Demorou esse tempo todo, estrangeiros denunciando, etc., né? Então é isso, quer dizer, as pessoas estão fugindo do país ou se matando sem que precise ter tanque nas ruas, né? Essa é a verdade, né? É um tipo de ditadura diferente agora, né? Você não precisa mais perseguir as pessoas explicitamente e sumir com as pessoas, né? As pessoas vão se sumindo mesmo, né? Acho que esse é um ponto muito importante. Desculpa, você quer completar? Não, era isso mesmo. Tem um ponto muito importante, que assim, a ditadura hoje não é mais aquela da força pura e simplesmente, dos tanques, né? A gente está numa situação que ela é recoberta pelo discurso, evidentemente, mas também por essas instâncias do Poder Judiciário, a híbrida, digamos assim, a ditadura híbrida. Quero passar logo para o Pablo Arantes, senão não vai dar tempo da gente comentar outras coisas. Querido Pablo, fala dessa questão da Sabrina Bittencourt e da Rosana Pinheiro Machado, essa questão também do Paulo Freire, que também espanta demais, assim, pelo grau de ignorância, né, de uma pessoa ser perseguida por usar o nome de um educador. Como é que é isso, Pablo? Então, acho que concordo aí com o que o Léo falou, né, e a gente não pode deixar essas pautas sumirem, né, ou isso, apareceu uma notinha sobre a Sabrina aí na Folha, não sei aonde, e ainda isso, nessa chave de, será que morreu mesmo, ou enfim, assumiu uma outra identidade e tal. A gente precisa dizer isso, e acho que assim, tem a coisa da Rosana, digamos, é um pouco mais do mesmo, essa perseguição ao Paulo Freire e tal, mas
é uma coisa que, digamos, você vê que não está indo embora, né? Não era aquela coisa assim, a gente está tocando batendo esse tambor por causa da eleição. Não, continua, né? E aí acho que tem uma questão, por isso que a gente colocou essa frase, né? Fragmentação da oposição, porque cada um meio que, se você olha, né, o caso da Sabrina, o caso do Jean Willis, cada um resolveu, digamos, de um modo, cada um, quer dizer, resolveu aí nem é uma boa palavra, mas cada um lidou de um jeito com a situação. E a questão é, na verdade, estamos todos sob ataque, né, nesse sentido. O Jean Willis por conta de umas coisas, a Sabrina por conta de outra, mas, né, a Rosana por falar de Paulo Freire, daqui a pouco talvez nós, porque estamos falando, né, enfim, questionando o vice-presidente ou o presidente, e eu acho que talvez haja uma questão que, assim, todo mundo esperando a hora em que vamos todos ser marcados com uma estrelinha e vamos para um campo de concentração, né, e antes disso acontecer, se é que vai acontecer, coisas muito, muito ruins estão nesse meio aí, por exemplo, essas, né, das pessoas terem que enfim, tomarem atitudes drásticas sem um algoz evidente, né? Essa coisa que o Léo falou, né? De a morte sem que alguém tenha puxado o gatilho, assim, né? Sem uma... Né? Sem essa pessoa aparecer na cena, né? Então a gente tem que, sei lá, eu acho que uma certa parte da esquerda criticou o Jean Willis por ter se exilado, né, dizendo assim, olha, ele devia ter procurado, essa esquerda devia ter feito, né, disso uma questão e conclamar todos os outros, né, progressistas da esquerda a tratar do problema e tal. Só que se você está se sentindo meio sozinho, se você está sentindo que o seu lado tá fraco, não vai te dar essa proteção, você vai procurar uma saída, né, ele foi meio acusado de individualismo, né, mas isso vai continuar acontecendo se não tiver se a gente não discutir isso como uma coisa que potencialmente pode nos atingir a todos, né. Então era um pouco, a gente queria não deixar essa pauta morrer, né. Tudo bem. A gente inclusive vai voltar a trazer isso, acho que isso tem que ser recorrente, acho que o caso do Jean Willis, acho que a gente ainda tem, isso que eu tentei dizer naquele momento, assim, muita reatividade, muito espasmo de interpretação, nós temos de ter respeito também pelo tempo do enunciado, o enunciado não é uma coisa assim tão explosiva, eu acho que a gente perdeu um pouco isso em função de tanto massacre, de tanta anulação do próprio fundamento da política, da existência subjetiva, né, no Brasil, e aí nós caímos em armadilhas, que são as armadilhas da interpretação. Eu quero avançar aqui no nosso roteiro. Vocês fizeram uma espécie de quadro semântico, né? Eu queria entrar logo nisso para a gente poder oferecer para o nosso público uma visão mais técnica do que está em jogo quando, por exemplo, aparece a palavra família nas discussões políticas. Então, vocês fizeram aqui, né, modelos de família, né, família estrita versus família acolhedora. E isso gera valores e produz o sentido político que acaba, de alguma maneira, se sobrepondo e produzindo debate público, mesmo que ele seja incipiente nesse momento na cena brasileira. Então, importância para o debate, metáfora da nação como família, né? Então, a ideia de família começou a aparecer muito forte. O Bolsonaro usa muito a palavra, e aí vocês colocam aqui, né? Família progressista e família conservadora. Como é que nós diferenciamos isso, né? Na família progressista você tem empatia, comunidade, respeito através da comunicação, igualdade de oportunidades, moralidade secular. E na família conservadora, vocês colocaram darwinismo social, individualismo, respeito através do medo, meritocracia absoluta, moralidade religiosa. Explica para a gente qual que é, começando com Leonardo Couto, né? Qual é essa ideia, quando a gente fala família, o que acontece, enfim, no nosso cérebro e na nossa expectativa diante de uma interpretação, diante dos dilemas tão presentes de você ter uma polarização política como o Brasil nesse momento, conservadorismo e progressismo. Leonardo Couto.
Voltando à ideia da discussão que a gente estava tendo semana passada, né, que o Lakoff, ele coloca-se em dois extremos, né, diz, não é que todo mundo seja as duas coisas perfeitamente, mas você tem essa família mais conservadora, essa família mais progressista e essas diferenças que você colocou, né, e é isso que forma a gente, né, que a gente, quer dizer, não é que a gente seja imutável, mas são as ideias que são instiladas lá nos primeiros anos de vida, na convivência com a família e que a gente tem como muito forte, né, e que vai levar isso para a vida. A gente pode mudar um pouco, mas você pode assumir que a maioria das pessoas, assim como, por exemplo, a religião, né, a maioria das pessoas, ela segue a religião dos pais, etc., e aí a moralidade também tende a acompanhar isso, né, então, e aí você tem esses valores que a gente estava falando, né, eles não são desconexos, né? Se a gente ajuda eles, a gente separa eles, mas não são desconexos, né? Então, quer dizer, o religioso, ele vai tender a ser mais individualista mesmo, vai tender a acreditar nessa meritocracia, né? Vai ver o mundo como algo perigoso e que ele tem que vencer por si só e que ninguém vai ajudar ele, né? Essa é a moral que está sendo passada para ele, que foi passada, e não vem as coisas, ele não pega uma coisa separada da outra, é um pacote, né? É um pacote que quando o discurso político quer capturar esses votos, ele apela para várias dessas coisas, né? Então, e é um pacote também, cognitivamente, porque realmente a gente não... facilita a nossa vida, né? Quer dizer, se eu sou uma pessoa conservadora, automaticamente, bom, eu vou acho, em muitos casos, estou generalizando, mas enfim, mudança climática é coisa de esquerdista, não tem que ter cota mesmo, não, tem que educar a criança na base do medo, né? É cada um por si mesmo, o governo não tem que se meter na minha vida, né? Então, as pessoas têm essas coisas juntas, né? Bom, e o que isso gera, né? O que isso gera? Gera elas serem realmente quem consegue captar isso, né? No discurso, né? No discurso político, consegue ver essa diferença e captar para virar eleitor do Bolsonaro, no caso, né? Gera uma adesão, né? Gera uma adesão junto à população. Exato, né? Acaba desdobrando, por exemplo, no resultado eleitoral que a gente teve aí, o apelo desse frame da família. Exato, a família, o Bolsonaro, apesar de não ser a família lá perfeita, né, com os múltiplos casamentos dele, mas a coisa toda ali Mas isso é irrelevante, né? Na verdade, toda essa mise-en-scène, essa representação da família no discurso ultraconservador é absolutamente relevante, porque eles, na verdade, são aqueles que mais violam, inclusive, os próprios... Sim, a gente sabe que essa família ideal no Brasil não existe, lugar nenhum existe. Mas, enfim, tem a parte religiosa, quer dizer, ele foi rebatizado em algum momento, né, aquela coisa toda, então, pró-armas, liberal, né, quer dizer, e a religião sempre, no caso dele, né, Deus acima de tudo, né. Aliás, inclusive é o slogan do governo, né? Deus acima de tudo. Acima de todos, né? Quer dizer... Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Então, ele tem ali as coisas, né? E aí, esse modelo acabou sendo prevalecendo, né? Quer dizer, as pessoas conseguiram se identificar por ele por alguma das coisas, né? Pode ter sido rejeição ao outro, mas em grande parte foi adesão a alguma coisa, né? Dele se viram representadas ali, né? Ou pela religião, ou até pelo liberalismo, né? Econômico, mas em alguma coisa, mas eles são muito ligados, né? Não... E aí, novamente voltando, né? Por que o Mourão causa esse estranhamento? Porque ele está dando essas declarações que vão contra essas coisas, né? Então, mas como é? Você é um conservador mesmo ou não, né? Quer dizer, fica essa dúvida. Leonardo Couto, vou passar diretamente para o Pablo, porque senão a gente não vai conseguir dar conta
dessa rodada aqui. Pablo, família, como é que funciona? Você tinha salientado no programa anterior que é o sentido, né, o frame que mais reverbera numa questão social política, né? Acho que, inclusive, isso está no livro do Lakoff. Queria que você falasse. Então, eu queria falar algumas coisas para complementar as coisas que o Leonardo falou, né? Para não parecer que a família entrou aqui, né, assim, de um jeito meio estranho, né? Nossa, mas estavam falando de política, como é que a família entrou, né? Vou dar um contexto para dizer como é que o próprio Lakoff, como é que ele chega nessa formulação de, bom, a gente tem que estudar, a gente tem que entender como é que funciona essa questão dos valores familiares para entender a cabeça dos conservadores, mas também a cabeça dos progressistas, né? Ele conta uma história que era a seguinte, né? Ele como linguista, como cara que estuda cognição, e aí você acaba indo para, digamos, política, uma forma de cognição também. Ele diz que isso começou em 94, ele começou ele estava escutando os debates políticos daquela eleição, e ele ficou pensando assim, poxa, como é que você junta, ele disse que começou a olhar para o programa de governo dos republicanos, diz ele que começou a pensar o seguinte, como é que você junta posições que parecem tão díspares, quer dizer, por que a posição do Partido Republicano sei lá, para a economia uma, para de um certo jeito, para a política externa de outro jeito, valores morais de um outro jeito, como é que você dá uma coesão para tudo isso, né? Parece uma coisa meio caótica. E aí ele disse assim, que ele teve um clique quando ele pensou o seguinte, bom, se eu pensar nas minhas posições sobre cada um desses assuntos, eu vou perceber que, na verdade, eu acredito no exato oposto de cada uma delas, né? Então ele falou assim, então eu saquei aqui, na verdade tem uma constelação de crenças aqui que governam que dão uma certa coesão para esse conjunto de posições que, se você pegar individualmente, né, são meio... uma não implica necessariamente a outra, quer dizer, como é que você pode ser um defensor da liberdade absoluta na economia, mas em assuntos de costumes você já acha que enfim, você tem que ser estrito, coisas desse tipo, né? E aí ele diz que ele começou ele sacou que existe uma metáfora e uma coisa importante para o pensamento do Lakoff é essa ideia de metáfora, essa ideia de que a gente usa imagens, frames mais simples, né, de manejar na cabeça e tal, para entender coisas mais complexas. Aí ele diz que a gente tem essa metáfora da nação como uma família, né? E ele diz que fez o seguinte, né, que se você trabalha ao contrário, quer dizer, ao invés de pensar como como uma ideia de família gera uma ideia de nação, ele começou analisando o programa republicano, então o que esses valores, né, que são aplicados para pensar numa nação, numa economia, como é que isso vai chegando na base? E aí o que é a base? É a família. Então ele foi vendo que você tem dois modelos de família que correspondem a cada um deles digamos, uma visão conservadora e uma visão progressista de mundo, né? E por que no fundo, essa questão é importante? Por que a família? E por que, quando você chega nesses valores aí muito básicos, você já não está mais falando de assuntos que são necessariamente políticos. Você está falando de valores que regem a vida de cada um. E qual que é uma das vantagens, na verdade, digamos, da coisa se organizar dessa maneira? É um pouco o seguinte, se você perguntar para as pessoas na rua, você tem posição política sobre... Qual é a sua posição política? As pessoas vão dizer, eu não gosto de política, eu não me interesso por isso. Muito pouca gente vai ter uma visão, digamos, explícita de política, uma coisa organizada. Eu sou progressista, eu sou assim, então porque eu sou progressista, eu acredito nisso ou naquilo e tal. Mas as pessoas todas, elas, na verdade, têm opiniões políticas que são disfarçadas desses valores familiares. Então, por exemplo, quem cresce numa família que é desse modelo aí, para simplificar, né, conservador,
vai ser uma pessoa que acredita que, na verdade, você progride no mundo pelos méritos próprios, na verdade, você acredita que o coletivo não influencia tanto a sua vida. Então, é um jeito, na verdade, das pessoas terem toda uma visão de mundo que informa, né, todos esses assuntos que são mais abertamente políticos, né, uma posição sobre economia, sobre, sei lá, cotas e tal, mas tudo isso está, na verdade, sob uma capa de, não, é porque, na verdade, eu acredito que o mundo é assim, não é que eu seja contra as pessoas, não é que eu não goste, mas é porque eu vejo o mundo de uma maneira tal que, para mim, é estranho se tiver cota, porque isso está ferindo princípios que se você for pedir para a pessoa fundamentar, ela não vai fundamentar racionalmente, ela vai fundamentar no fim, num valor. Né? Então, é um pouco essa ideia de que você não está articulando uma coisa política, você está simplesmente expressando um valor fundamental, digamos. Pablo Arantes, muito obrigado pela explicação. Isso me vem à mente o seguinte, quer dizer, parece que você coloca, e isso não é só Brasil, né? No mundo todo, as pessoas, os cidadãos, de uma certa maneira, têm uma dificuldade de assumir as questões políticas do ponto de vista de uma política hardcore, de uma política clássica, de uma política que se divide em direita e esquerda, talvez daí que seja também esse contradiscurso de impedir, de tentar combater a ideia de direita e esquerda, que eu acho que é uma besteira, quer dizer, essa polarização sempre vai existir com variações, não precisa ser a mesma coisinha o tempo todo, evidentemente, porque nós temos aí o decorrer da história. Mas a impressão, enquanto você dizia, enquanto você falava, explanava, parece que esse novo regime, cujo frame principal, em dado momento, pode ser a família, e outras questões mais diretas, morais, né, de ordem morais, religiosas e tudo mais, ela permite que a pessoa faça política sem fazer política. Ela nega a política, ela continua negando a política, é uma espécie de... É muito... enfim... estranho, né? Um pouco até, não sei se eu posso usar a palavra psicótico, mas digamos, contraditório, né? Porque até o sentido mais geral de política, e eu tenho dito muito isso em todos os comentários que eu posso fazer, é muito mais amplo do que esse discurso mais bem comportadinho de político, né? Política não é só os políticos, não representa só os políticos. Então, acho que a gente chega nesse, né, terminando aqui o nosso Papo com Linguista, acho que a gente consegue amarrar, pelo menos, esse ponto, né? Que talvez explique, em grande medida, o sucesso, né, nesse momento, dessa onda ultraconservadora. É mais fácil, né, de você ocupar uma posição no mundo que você não tem que se comprometer com essa política tradicional desgastada e que exige muita responsabilidade. E, Gustavo, só para pensar assim numa formulação para entender bem, né? Aquela pessoa que diz assim, não, eu detesto política, mas eu acho que esse negócio de cota não pode, Bolsa Família para vagabundo, você entende? É um jeito de resolver isso. Tem um exemplo concreto. Essa questão da constelação de valores que você defende, ela tem duas coisas que, de novo, elas são vão lá no emocional, que é o seguinte, porque você sabe que uma pessoa conservadora pensa X, Y, Z sobre o mundo, isso primeiro dá um reconhecimento tribal, digamos assim, estou entre os meus, e uma outra coisa é um conforto emocional. Eu não vou ter que ficar debatendo com você aqui sobre várias posições, eu já me tranquilizo, assim, eu sei que você pensa assim, assado, o mundo está em paz, né? E ao mesmo tempo isso serve para você antipatizar o outro lado, né? Então você é um esquerdopata que defende coisas imorais e tudo, né? Perfeito. Posso? Agora o papo pegou no breu, né? O Leonardo, vou pedir só mais um segundinho, só para eu fazer um comentário, porque daí entra, né, Pablo Arantes, Leonardo Couto, entra também aquela proficiência conhecida do Luiz Inácio Lula da Silva, que sabe, como ninguém, aglutinar, né, essas duas dimensões da linguagem, justamente a política consagrada e essa questão que é mais interior, mais pessoal,
que permite que você até negue a política. Eu acho que o PT teve muito isso durante o seu logro também eleitoral durante todos esses anos. E aí eu acho que a esquerda caiu numa armadilha muito grande nesses últimos tempos. Eu já passo para o Léo Couto para finalizar, mas eu preciso anunciar isso porque eu acho que é um momento importante aqui dessa reflexão. Ela se deixou racionalizar de maneira extravagante, né? Ela aceitou que a pauta da esquerda fosse aquela pauta absolutamente racional, civilizatória. De uma certa maneira só que precisa do elemento emocional, evidentemente. E aí quem ficou com o elemento emocional foi a direita. Leonardo Couto. Gustavo, só para encerrar, então, eu concordo com você. Realmente, não sei se isso começou já no governo Dilma, ou provavelmente, e depois se aprofundou, né? Quer dizer, esse apelo à racionalidade como a salvadora, né? Apelo à racionalidade, aos fatos, né? E se a gente vê isso na nossa bolha... A verdade, né? Vê na nossa bolha do Facebook, do Instagram, essas coisas, a gente vai ver isso, né? Um monte de meme listando fatos, listando a falha lógica nos argumentos dos bolsonaristas, mas eu fico a impressão que isso não tem muito efeito, né? Não tem muito efeito, quer dizer, a gente continuar pregando para nossos fiéis já e não atinge o outro lado, né? Quer dizer, tá faltando realmente esse emocional, tá faltando essas histórias, né? Quer dizer, capturar as pessoas também. A gente não precisa nem distorcer os fatos estão a nosso favor, esse é o ponto, né? A gente não precisa, a gente só não pode confiar neles unicamente, né? A gente tem que criar narrativas ao redor deles. Isso a gente vai falar nos próximos programas, mas isso realmente está faltando. Eu não sei em que momento isso perdeu. Não acho que é só o Lula que possa fazer, claro, né? Assim, essa eleição agora foi esse rolo todo, né? Mas, de alguma forma, do jeito tosco dele, talvez nem tão intencional, o Bolsonaro conseguiu fazer isso, né? E Bolsonaro e enfim, todos que apoiam ele. A gente não pode esquecer que não é só ele, né? Ele tem essa figura central, mas as coisas vão funcionar sem ele, essa é a verdade também, né? Se ele está lá no hospital, se ele ficar pior, se não ficar, vai funcionar sem ele, né? Vai funcionar um pouquinho diferente, mas vai funcionar, né? Então é isso, esse é o desafio, né? Como recuperar essa construção de narrativas, né? Como fazer essas pessoas, quer dizer, que não são imutáveis, né? Não é que a gente acha que, bom, a gente tem 60% de fascistas e acabou. Talvez a gente tenha 20%, né? Talvez a gente tenha uma parte que não adianta nem conversar por agora, mas não acredito ainda que é a grande maioria, né? Isso que a gente tem que pensar. Leonardo Couto, eu já vou fazendo aqui os agradecimentos a vocês dois. Acho que a gente, enfim, vai encontrando questões importantes e a gente precisa trazer, né, sobretudo essa leitura que é um pouco mais metalinguística, a questão das estratégias de linguagem, tentar depurar um pouquinho mais isso, para a gente poder encontrar medidas e meios, né, políticos para poder restabelecer o debate no Brasil, que eu acho que o debate está interditado ainda, né? Então é uma questão muito difícil. Então, nós temos aqui outros elementos que não entraram nesse papo com o linguista, mas no próximo a gente atualiza a nossa conversa. Eu quero agradecer muito as pessoas que acompanharam a gente aqui pelo YouTube, pelo canal do Gustavo Conde. Peço inscrição no canal do Gustavo Conde. Deise Ribeiro, Janaína Souza, Rosa Maria, Sérgio Celso, Olá Conde, Minas está na resistência, muito obrigado pela audiência. Sérgio Celso aqui dizendo de novo, o pessoal interagiu bastante. Nós vamos pegar as questões que apareceram aqui, eventualmente, e trabalhar também para os próximos programas. Lembrando a vocês, toda quarta-feira, ao meio-dia, estaremos fazendo aqui o Papo com o Linguista. Devolvo para o Pablo, só para dar o tchau, Pablo, que a gente precisa encerrar aqui. Dá o seu recado e muito obrigado mais uma vez pela
pela presença aqui no Papo com o Linguista. Pablo Arantes. Bom, 2 recados rapidinhos. Acho que tem uma coisa que a gente precisa discutir, provavelmente faremos isso em outras conversas, né, entender um pouco que esses valores do campo, que a gente pode chamar de campo da civilização, dos valores da civilização, uma das coisas que aconteceu é que ele foi criminalizado, né, porque ele foi associado a um grupo político, a um projeto de poder que foi criminalizado, né. No artigo sobre o Mourão eu falo um pouco sobre essa crescente criminalização, né. Como o discurso antipetista foi passando de coisas administrativas para criminais e para uma pauta moral, né, bem sexual, né, uma coisa bem crassa, né. E uma outra coisa que a gente vai precisar discutir é um pouco, que é o seguinte, tem uma consequência para essa discussão aí sobre os valores da família, um pouco para como essas ideias são difundidas, né? Então, essa ideia de que você fala sobre um assunto, é meio um fractal, você fala sobre um assunto e você tem efeito nessas outras esferas, fala sobre família, mas você também está falando sobre, por conta disso, de política, de economia, etc., isso é super importante para explicar como é que esse discurso pode tomar conta, né? Então, falaremos disso mais em outros programas, né? Então, é isso aí, agradeço a conversa com vocês, depois lerei os comentários do público e até uma próxima. Obrigado, Pablo. Léo Couto, a sua despedida para a gente, um grande abraço e deixando aí, vou deixar você encerrar o programa hoje, querido. Obrigado, Gustavo. Já passamos um pouco da hora, voltamos semana que vem. Obrigado a todos por assistirem e quarta que vem, meio-dia, estamos aqui de volta. Papo com o Linguista. Até logo. Tchau, tchau. Tchau a todos, um abraço.